Olá, meu nome é Eliane Moraes. Eu nasci em São Paulo, né? Mas eu já fui direto para Ferraz, né? Sou filha adotiva e não foi uma adoção muito legal, né? Então, assim, a minha mãe faleceu. A minha mãe que me adotou, ela faleceu com 3 anos. Eu tinha 3 anos e eu me recordo, né, desse processo. E depois disso veio uma parte não muito boa, que eu fui violentada dos 3 aos 5 anos, uma pessoa da família, né? E depois veio a minha madrasta. Então foi interessante ter a minha madrasta porque ela ajudou a parar com esse processo, né? Então ela afastou essa pessoa que fazia comigo isso, né? Então assim, eu me lembro de tudo. Então essa foi a pior parte, né? E eu era pequena, não entendia o que estava acontecendo comigo na época. Então ela me levou ao médico, né? E a médica falou assim, olha, aconteceu isso, mas ela vai ficar bem, né? O ruim vai ser a parte psicológica, vai ter que cuidar, né? Ela é muito pequena, né? E assim, a minha vida inteira com a minha madrasta foi muita violência, né? É óbvio que eu entendi depois do processo, mas até então, né, a gente não entende. Então, batia muito, né? Era muito complicado viver aquilo. Então, era só eu e ela de mulher. Então, era 3 homens, então era os 3 meninos, que era filho do meu pai, como a que faleceu, e ela comigo, né? Então, assim, hoje eu compreendo que para ela era muito difícil, como mulher, cuidar de 4 homens e eu como menina, né? E então tudo era comigo. Uma criança pequena, então ela jogava em cima de mim o que tinha que fazer, né? E eu queria muito o amor dela como mulher, né? Eu queria que ela me olhasse, que ela me entendesse, né? E o meu pai, nós éramos muito pobres na época, né? Eu cresci com aquilo, né? O meu pai não podia saber. Então ela dizia, olha, se você contar para o seu pai, né, depois que ele sair, você vai apanhar mais ainda, vai apanhar o dobro. E eu ficava quieta. Então eu cresci com aquilo, com aquele medo, com aquela angústia, com aquele desespero de estar com aquela família e não entender nada daquilo, né? E os anos foram se passando, né? Eu falei, bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou estudar, né? Quem sabe ela me olha, né? E eu estudava, né? Praticava muito esporte e estudava, né? E ela ia nas reuniões, só que piorava, né? Que chegava lá, não tinha que falar de mim, né? Tudo certo. Mas mesmo assim ela não me olhava, nem ela, nem meu pai, nem ninguém, né? Mas meu pai era muito bacana. Eu tinha algumas referências, né? Meu pai, ele nunca estudou, ele era analfabeto, mas ele falava algumas coisas muito legais que hoje eu levo para a vida inteira. Ele dizia assim, diga com quem tu andas que eu digo quem tu és, né? A palavra está no fio do bigode. Ele falava outra coisa que eu não me recordo. Isso foi o meu esteio, a minha vida inteira. O tempo se passou, né? Eu me formei em química, né? Só que tinha um vazio gigante, né? Comecei a trabalhar em indústria, né? E vamos lá, trabalhando em indústria, né? Eu falei, nossa, mas que sentido isso, né? E depois eu comecei a ficar doente com aquela história toda, aquele desespero todo dentro de mim, né? Porque eu tinha muita coisa incutida, né? Eu ouvi muita coisa ruim da minha mãe biológica, que mesmo que ela fez, que ela me doou, eu achei que foi um favor, porque já que ela não teve capacidade, ela não tinha como me criar, né? Ela me ajudou, né? Então ela teve vários filhos, né? E ela foi doando. Depois eu fiquei sabendo da história dela também. E eu não gostava de ouvir que falavam mal dela, né? Era ruim ouvir falar mal da minha mãe biológica. Mas enfim, a vida foi passando, né? Eu me formei e eu trabalhava como química, eu trabalhei mais na parte de engenharia, com filtros industriais, né? Mas para mim aquilo não era bom, né? Depois eu comecei a fazer terapia em 2008, né? E falei, poxa, eu poderia usar toda essa energia, porque eu acabava fazendo coisas ruins para mim. Porque eu estava muito na matéria, muito no externo, né? Eu não tinha entrado na minha história de verdade, eu não tinha me curado dessa história. Porque a gente tem que entrar nas nossas histórias, né? Porque cada um de nós tem uma ferida, né? Tem algo muito, muito profundo e a gente precisa ser verdadeiro para ter cura, né? Não adianta se enganar, não adianta querer beber,
fumar, se drogar, sair na noite, porque isso não resolve, né? A gente tem que olhar para a história, olhar para a gente, né? Falar, eu tenho coragem e eu preciso fazer isso. E eu via que não tinha coragem ainda. Então eu fui até o fundo do poço, porque eu não tinha coragem e também acho que não era meu momento. E aí eu falei, agora eu quero sair, eu preciso sair, né? E aí começou a vir os anjos, que eu digo que são meus anjos. Eu vou falar o nome dele, que é o Ciro, né? Meu grande anjo, meu grande amigo até hoje. Então ele foi a pessoa que pagou a terapia para mim. Primeiro dia de terapia eu nem queria ir, né? Imagina, mexer com a minha história, nem pensar. Eu falei, eu vou, tem que ter coragem, vamos lá. Mas um medo, mas eu fui, né? E aí encontrei o meu segundo anjo, que é minha terapeuta, a Cida, faço questão de falar o nome dela. E ela começou a me mostrar os caminhos, assim, né? Mostrar as flores. E eu comecei a ver que na vida tem esperança, né? Que dá pra gente viver com mais alegria, com mais amor, né? E aí foi esse processo de despertar. Começou a despertar, e eu comecei a sair daquele fundo daquele poço, né? Comecei a sair e percebi que o mundo da química não era mais para mim, que eu também fazia mal para o planeta, querendo ou não, né? E que eu podia, com toda essa história que eu precisava passar, e que eu tive que passar, então eu tinha que usar essa força para fazer o melhor. Se um dia eu saio, não sei que momento, mas quando eu tiver coragem. E eu fui fazendo terapia, e quando foi em 2014, eu comecei a estudar Ayurveda, né? E quando foi em 2014, eu fundei a minha empresa, que se chama Ayurveda Amigos da Vida, né? E aí eu falei, amigos da vida por isso, porque nós somos amigos da vida, né? Temos que ter amizade um pelo outro, amor um pelo outro, né? E é por isso que é amigos da vida, eu pensei nisso, né? E foi, eu falei assim, mas aí um dia eu consigo sair da empresa também, porque a gente está muito ligado ao capitalismo, muito medo de ficar sem dinheiro, né? Mas aí eu falei, não, a gente tem que ter fé. Aí começou a vir as palavras, fé, acreditar. Tá? E eu comecei a usar isso, preciso ter fé. Então eu acordava todo dia com essa palavra, fé, né? Para eu assumir essa empresa. Em 2014, eu falei, agora é a hora. Eu assumi a empresa, saí da química, assumi. E só que aí, né, realmente aconteceu o que não queria, né? Veio, faliu, assim, nossa, e agora, né? O que eu faço, né? Sem dinheiro. Falei, bem, mas já que eu tenho fé, que eu acredito, que eu sei, que eu tenho certeza que eu não estou sozinha, né? Que eu tenho seres aqui comigo, porque a gente nunca está sozinho, jamais a gente está sozinho. Eu abaixei a porta da loja, que era uma loja de consultório, que era do meu pai, que é falecido, que eu tinha reformado, e coloquei tudo no meu carro e saí batendo de porta em porta, de comércio em comércio, né? E vendi tudo. Falei, olha só, amanhã eu vou de novo. E assim foi. Foi. E aí eu abri uma segunda loja, né? Aí depois eu falei, não é isso que eu quero, não quero loja. Eu quero trabalhar com pessoas, com os meus pacientes, poder falar com eles, né? Ouvir as histórias deles, né? Mostrar fé, que existe o caminho, que existe um norte, né? Não é isso que eu quero fazer, eu não quero uma loja, não quero ficar aqui atrás desse balcão, né? Ok, e aí fechei de novo, né? Agradeci, gratidão e segui o caminho, né? E eu consegui fazer isso, consegui transmutar essa história, né? Com gratidão, com fé. Tenho meu filho de 11 anos, né? Que tudo começou, o despertar começou aí, né? Porque não era só eu mais, tinha meu filho também, né? Eu falei, bem, já que eu não tenho coragem de fazer por mim, então eu tenho que fazer pela vida dele. Eu tenho responsabilidade agora, né? Então, eu me encontrei numa doutrina religiosa, né? Que independente da fé, né, da porta da igreja, a gente tem que ter fé e acreditar, né? E eu me encontrei nisso. E hoje eu vejo meu filho lá grande, tocando um instrumento musical, violino, que era o que eu queria, que eu não contei para vocês, né? Mas meu pai não queria deixar eu tocar, né? E eu cantava, ele falou, não tem como você ir para São Paulo todo dia, porque a gente não tem dinheiro, né? E aí ficou o sonho, né? E hoje meu filho toca violino, né?
E hoje, quando eu vejo meu filho lá tocando violino, né, amoroso, bonito, saudável, e eu não, sabe, eu não repetindo essa história que era para mim, não é para ele, não repetindo para ele, então isso me dá um alívio gigantesco, né? E eu deixei, né, as minhas cascas, os meus horrores, né? Porque quando a gente tem essa história de vida horrorosa, a gente tem um monte de coisa feia na gente. A gente tem inveja, né? A gente tem raiva, a gente tem ódio, a gente tem ambição, né? Só que ninguém tem coragem de se olhar no espelho e falar, eu tenho tudo isso. Eu tinha tudo isso, né? E graças a Deus, né, eu posso dizer que eu tenho menos isso. Um pouco menos todos os dias, um pouco menos todos os dias, né? E eu espero que amanhã eu tenha um pouco menos, né? E assim é a nossa vida, deixar um pouco menos todos os dias. Minha madrasta, hoje ela está com 70 e poucos anos. Eu compreendi a história dela quando eu ouvi a história dela, igual agora que a gente está ouvindo a história um do outro. A história dela foi horrorosa também, horrível a história dela. E eu tive muito compadecimento dela quando ela me contou a história dela, né? Chorei junto com ela, né? E falei assim, nossa, a senhora foi muito forte, a senhora fez pouco comigo ainda, né? A senhora fez pouco ainda, né? Mas, nossa, que mulher guerreira. Ela me ensinou a guerrear. Ela tinha muita força, sabe? Pessoa de muita força, né? Mas que pena. Aí, dizem o seguinte, e eu acredito nisso, cada um dá o que tem. Né? A gente não pode exigir do outro o que o outro não tem para dar, né? Então, assim, ela me contou, me compadeci, não dá para me misturar com ela, porque eu não consigo mudar ela, então eu vou no limite dela. Quando ela vem para cima de mim, eu falo, opa, deixa eu me retirar, porque ela já vem com uma energia muito forte, que não dá para ficar próxima, né? Porque é dela, e eu compreendi isso. Ninguém fez nada comigo porque tinha alguma coisa contra mim, porque era deles, né? Hoje eu compreendi, não foi fácil, né? Então, algumas pessoas eu vou, e eu amo todos eles, eu vou, dou benção, porque eu aprendi a dar benção desde pequena, eu dou benção e vou embora, porque não dá para ficar muito tempo também, tá? Então, essa é a minha história. Eu agradeço e compartilho com vocês.